Boa noite. Hoje a gente tem como objetivo falar de dores orofaciais. E nosso objetivo hoje é falar de dores orofaciais. Vou falar junto com o Dr. Guilherme Gobi, um colega dentista de Joinville, onde tem atuado bastante nessa área de dores orofaciais, diagnóstico, como que ele faz o fluxo desse atendimento, primeira consulta, né? Como que o paciente ele acaba muitas vezes não imaginando, né, como várias disfunções, várias desordens, né, do corpo atingem aí, são causadas aí pelo quadro odontológico muitas vezes, causados ou agravados, né? Gobi, eu estou esperando você me chamar, você consegue me chamar para você entrar? Isso pede para você entrar na live e aí eu te aceito aqui. Vamos ver se dá. Vamos ver se eu consigo fazer um convite aqui para você. Deixa eu ver como é que tá. Fiz o convite aqui, agora eu tô te esperando. Muito legal o tema de hoje, né? É um tema que a gente tem recebido. Aí, ó. Grande Dr. Guilherme Gobi. Chegamos. Tá me ouvindo bem aí? Vendo bem? Tô te ouvindo. Tudo ótimo. Ótimo, O então. pessoal vai entrando. Então eu estava falando aqui antes de você chegar que hoje, o nosso objetivo de hoje é falar das dores orofaciais, né? Dores causadas por uma alteração do quadro odontológico ou agravadas por ele, né? E você sabe que eu estava, antes o pessoal vai entrando aí, já vou falando um pouquinho. Eu estava aqui hoje fazendo uma entrevista, né, com uma colega que, né, quer trabalhar aqui com a gente na equipe. E, cara, como só na primeira consulta e como quando você, né, na entrevista, né, você já, só numa conversa, a gente, né, que já tem esse conhecimento sobre o sistema orofacial, o aparelho orofacial, como a gente já percebe no perfil do paciente né, um potencial aí, paciente com disfunções, né? Então eu estava, né, a gente vê nas primeiras consultas, a gente já consegue observar, por exemplo, um quadro, né, típico de um paciente respirador bucal, de um paciente enxaquecoso, de um paciente com rinite, enfim, como é que você observa isso? O que você acha disso? Então, hoje em dia é muito mais fácil, né? Porque depois que você começa a tratar os sintomas, você começa a pegar características de pacientes que já passaram por você e mudaram de postura, né? Mudaram. O paciente, às vezes, ele chega numa primeira consulta com uma cara de derrota, né? Sim. Ele está por dentro, psicologicamente, emocionalmente, ele está muito abalado e não está esperando que aquela consulta se transforme em algo que pode mudar A vida, né? a vida dele, a saúde geral, a saúde emocional. Então, hoje em dia a gente percebe, às vezes até entrando na recepção, né? Um Uhum. paciente que é de algum outro profissional da clínica, tá ali aguardando a consulta e você para dar um bom dia, você já começa a observar postura, fisionomia, a própria conversa do paciente e você Uhum. começa a analisar. E a partir do momento que esse paciente vem indicado para você, né, Uhum. numa primeira conversa, você indica vários fatores que estão ligados a uma parafunção, a uma neuropatia, alguma coisa ligada à ATM que ele não sabe, né? Quais são os principais sintomas que você observa nos pacientes? A gente vê, por exemplo, uma demanda de pacientes com muitos sintomas. Em geral, esses pacientes procuram um colega médico, né, da medicina, e muitas vezes a medicina não consegue fazer esse diagnóstico diferencial, né? E acaba, às vezes, controlando o sintoma, tentando controlar sintoma, a gente vê muito isso. E aí o paciente, às vezes, fica um pouco perdido, né,
nas crises, né? Fica um pouco perdido nessa situação, onde ele tem um problema e não sabe muito como tratar, né? Só tentando remediar os sintomas, tendo crises muitas vezes frequentes. Quais são esses sintomas que mais chegam para você? Como que você vê isso? Eu, aqui na clínica em Joinville, eu recebo bastante paciente com enxaqueca constante. É uma queixa muito comum, a enxaqueca, né? E aí quando você começa a perguntar outros sintomas que a gente já sabe que estão sempre andando junto com a enxaqueca do paciente, né? A gente começa a associar. Então, dores na região de ATM e enxaquecas são muito comuns no meu dia a dia. Fora pacientes com apneia do sono, ronco, né? Isso também, a procura é grande, mas eu recebo bastante pacientes que vêm já de um histórico de muito tempo usando o medicamento por conta própria, ou visitou algum médico e já desistiu, porque são relatos assim de que, poxa, eu tenho isso, mas isso já virou minha rotina, isso eu tenho. Eles parecem que não estão esperando que eu dê uma solução. É da Né? idade, por exemplo. Tem paciente meu que após meses de tratamento, chegou num nível onde parou de tomar remédio, e aí ela me relatou que falou, eu estava há mais de 8 anos tomando remédio, quase que diariamente, para dor de cabeça, para enxaqueca, e eu associava isso à minha alimentação. Ela tinha acostumado na cabeça dela de que se ela comia alguma comida um pouco mais gordurosa, uma comida um pouco mais pesada, ela teria enxaqueca na sequência. Né? E depois, em tratamento, ela ficou feliz. Ela falou que estava contente que ela podia comer feijoada novamente sem ter dor de cabeça. Então, são coisas assim que a gente percebe que os pacientes eles param de procurar uma solução, às vezes, porque eles cansaram de ir em médico sem um diagnóstico, sem um diagnóstico correto ou sem a indicação correta, e o médico acabar só receitando um remédio que aí vai solucionar o problema momentaneamente, mas a gente sabe que o problema vai morar com essa pessoa enquanto não solucionar a DTM dela, né? Sim. E, por exemplo, a gente percebe, em geral, o paciente ele chega no consultório odontológico não falando dessas doenças crônicas, né, ou desses sintomas, né? Como que você consegue descobrir isso e como que a gente consegue mostrar para as pessoas, né, que muitas das doenças crônicas que elas acham que é da idade ou nasceu assim ou vai ter que morrer com isso, né? Como que você faz isso e queria entender isso aí. Então, hoje, como a gente começou já há algum tempo a tratar esse tipo de sintoma, hoje já chega muito mais mastigadinho os casos, né? Já vem com indicação, né? O fulano me indicou porque você mudou a vida dela, ela falou que eu tenho que vir aqui. Então fica muito mais fácil de diagnosticar. Mas quando chega um paciente, eu sou cirurgião, né? Sou implantodontista, também faço bastante prótese e hoje em dia eu tenho uma outra visão para esse tipo de paciente, né? O que eu fui treinado, quando fiz minhas especializações, foi de reabilitar dente, né? E então isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer daquele jeito, sem ter a mente aberta que tenho hoje. Então há anos atrás, o meu método de consulta era totalmente diferente do que eu faço hoje, né? Então o paciente vinha, eu estava preocupado apenas se ele ia ter osso suficiente para eu conseguir instalar meu implante, ou se ele tinha uma necessidade estética muito grande, ou era mais função. Hoje em dia a gente consegue observar toda uma situação envolvida, né? Esse paciente está chegando para mim para fazer um implante num pré-molar. Tá, mas hoje em dia eu tenho uma cabeça que eu fico pensando, e por que ele perdeu esse pré-molar? Uhum. Né? Então eu tento achar a causa de ele estar vindo para repor um dente, por que ele perdeu e por que eu vou colocar uma coroa ali e vou ter a mesma função que eu gostaria que essa coroa fizesse,
ou eu só vou tampar um buraco? Né? Então, a minha visão mudou muito para isso, e hoje numa consulta inicial, quando eu vejo uma situação dessa, a conversa é outra com o paciente. A conversa já é uma conversa de tentar entender qual é o histórico que chegou naquela situação. Né? E aí o paciente começa a conversar, começa ele a entender a necessidade de ele explicar para mim também como chegou. Claro que tem muito paciente que nem lembra. Doutor, eu perdi esse dente quando era novo, tal. Só que esses detalhezinhos que o paciente acha que não é importante, para nós monta o caso, né? Sim. Então, um paciente que perdeu um primeiro molar, quando a mãe achava que esse primeiro molar era um dente de leite ainda, né? Então, esse paciente veio com uma desordem de função mastigatória desde adolescente. E aí a gente começa a entender uma movimentação dentária aqui, uma inclinação de canino ali. E aí isso a gente começa a juntar e a gente usa um aparelho mágico para diagnóstico, que é o articulador semiajustável, né? Que graças ao Dr. Diego eu voltei a usar ele. E aí ele nos faz pensar muito, né? Não só com pacientes na cadeira, não só com pacientes na mesa de negociação, mas quando o paciente está em casa e você está encucado com aquilo. Por que que ele perdeu esse dente? E, poxa, você gasta 15, 20 minutos de diagnóstico de uma mordida montada no articulador, você chega em respostas incríveis que facilitam o teu caso depois, né? E aí sim entra a tua pergunta. Quando você tem todas essas informações, o paciente ele vira um livro aberto para você. Você começa a fazer as perguntas certas para ele, né? Então ele começa a entender que se eu estou perguntando se ele tem dores de pescoço, se ele tem dores de torcicolo, se ele tem dor na coluna, é porque eu vi algum motivo de que ele está com alguma propensão a ter esses tipos de dores. E aí é satisfatório demais quando eles começam a dizer: nossa, eu não esperava que você ia me perguntar isso, mas faz total sentido, eu tenho essa dor sim. Eu acho que deve ser dois momentos de surpresa, né? O primeiro momento de surpresa é na tua, pelo que eu estou vendo, na tua abordagem inicial, né? Como que você recebe esse paciente, como que você conduz uma primeira consulta, como que você analisa o quadro dele. Mas o que eu queria saber agora é como que é a reação do paciente quando esse paciente você consegue eliminar esse quadro de dor ou eliminar esses sistemas que estão desorganizados. Como que é isso para você? O que eles falam? E o que né, é importante a gente mostrar para as pessoas, né, que a odontologia pode fazer? Cara, essa, na verdade, é uma sensação que não só para o paciente, ela é incrível, e ela é incrível de momento assim, sem muita espera, né? Você começa o tratamento e essa segunda consulta de retorno, ela já é assim uma surpresa para o paciente. Porque às vezes ele está percebendo que ele está melhor. Só que nessa consulta, quando a gente começa a pontuar o que a gente gostaria que tivesse melhor, ele começa a perceber, realmente, isso está melhor. E eu não tinha me dado conta, mas não tive mais esse problema não. Então, é para ele muito satisfatório. E eu diria que, para mim, como profissional, realmente é muito mais satisfatório do que aquele caso que você ganhou muito dinheiro, que fez uma cirurgia gigantesca, aquele paciente passou por uma série de etapas e aí no final de tudo você colocou um sorriso bonito no rosto dele. E aí tem paciente que se emociona, a gente se emociona junto, porém aquilo ali era um sorriso. Né? Para muita gente é tudo. Só que para nós agora o sorriso virou uma ferramenta de que se ele está em harmonia, o corpo tem que estar em harmonia. Então, você tirar problemas que o paciente não estava esperando que você, dentista, fosse tirar, é muito mais gratificante. Eu lembro de quando eu te procurei para a gente conversar sobre esse tema, para a gente começar a estudar junto esse tema, você fez uma pergunta para mim, não foi diretamente para mim, mas foi uma pergunta que pareceu diretamente para mim, que foi nas seguintes palavras: você, cirurgião dentista,
Você está satisfeito com o resultado que você está entregando para os teus pacientes? Você está se sentindo satisfeito? Você está se sentindo feliz? Você vai para casa não satisfeito, mas realizado, né? Uhum. E, cara, hoje eu olho para você e dá vontade de dar um abraço pela live aqui e dizer que sim, eu me sinto hoje um profissional muito mais realizado, muito mais competente, muito mais estudioso. Antes eu focava no assunto cirurgia, no assunto prótese, e hoje eu me pego estudando teoria do sono, me pego estudando postura de coluna, me pego estudando uma série de fatores que antes não faziam parte do meu dia a dia. Então, além da gratificação do paciente com a gente nessa primeira consulta e ao final do tratamento mais ainda, né? Porque a gente pega a ficha clínica do paciente e começa a lembrar ele como ele chegou, né? Sim. Também é muito bom essa parte, mas para nós, como profissional, poder trabalhar dessa forma a odontologia é espetacular. Eu conheço uma paciente tua que você tratou, não, a Sandra, e fale um pouquinho do caso dela. Você lembra como é que foi? Porque ela realmente vem falando que o tratamento que você fez mudou completamente a vida dela, enfim, né? Então, o caso da Sandra foi um caso muito gratificante porque ela é uma pessoa iluminada, né? Ela é uma pessoa muito alegre. E quando ela chegou na primeira consulta que a gente conversou, ela não estava nessa vibe positiva, né? Ela estava numa situação onde ela estava chateada com os dentes dela. Uma paciente que chegou, como a gente gosta de falar, né? A boca estava uma colcha de retalhos, né? Uhum. Que ela tinha passado por inúmeros dentistas antes de chegar até a gente. E cada dentista focou em um problema que ela chegava no momento, né? Uhum. Aquilo que a gente falou da odontologia, que a gente vê 90 e tantos por cento dos profissionais de hoje fazerem. Então, ela tinha uma série de próteses fixas já feitas, ela tinha restaurações, só que nunca ninguém pensou no conjunto da obra. Então, a mordida dela estava assim, batia dente de um lado, não encostava no outro, ela não conseguia, ela não sentia mais segurança para morder de um lado. Então ela foi adaptando essa mordida dela para a posição mais confortável para ela poder comer, né? Então a culpa é dela? Não. A culpa é do que fizeram historicamente com os dentes dela. E é culpa e também não é, né? Porque eram trabalhos que estavam bem feitos. Se olhar o trabalho em si, trabalhos bem feitos. Mas isolado, né? Exato, sem essa filosofia que a gente aplica de ver o trabalho, não ver dente, ver posição de mandíbula, ver posição de língua, ver respiração, e toda essa tudo que a gente se preocupa hoje. E toda essa desordem dentária que você viu nela, uma desordem dentária da posição, da mordida errada, impactou impacta em quais sintomas, no caso dela ali, pelo menos? A Sandra, os sintomas iniciais dela, muito enxaqueca, né? Não dormia, roncava, ela tinha dores na vista, né? Dor de ouvido, zumbido, né? Uma paciente assim que a gente fazia anamnese, ela ia gabaritando a anamnese. E aí, então, logo após a instalação do aparelho, assim, ela voltou na segunda consulta ali, um mês depois, e já relatando melhoras assim de 60%. Já foi, eu lembro que o caso dela foi um caso assim marcante, porque a melhora foi boa e ela nos dava muita informação para trabalhar. Né? Então ela voltava, isso melhorou. Isso ainda está um pouco me chateando. E com 3 meses de tratamento, ela nos trouxe assim uma notícia muito boa. Ela fazia 3 anos, se eu não me engano, que ela estava tomando remédio, tarja preta, remédio controlado para dormir. E isso estava afetando, como eu te falei na primeira consulta, ela chegou meio para baixo, tal, estava afetando o emocional dela. Né? E a gente sabe que o paciente, quando está com o emocional abalado, ele somatiza isso para o corpo, e se a boca não está em equilíbrio, é ali mesmo que ele essa tensão vai se dissipar, né?
Então ela tinha apertamento severo, ela não relatava bruxismo, porém tinha facetas de desgaste nos dentes dela, né? Então, o que caracteriza talvez que ela estivesse fazendo bruxismo noturno, né? Quando estava dormindo. E, cara, quando ela disse que não estava, ela reduziu, ela foi reduzindo consulta a consulta, o medicamento, e com 3 meses ela falou: Guilherme, eu não estou mais tomando remédio para dor de cabeça e não estou mais tomando remédio nenhum para dormir, estou dormindo maravilhosamente bem. Ela brincou ainda, não tem ninguém dizendo que eu estou roncando mais, mas então foi assim uma situação assim, que foi um caso que ela ficou irradiante. Ela voltou a brilhar, né? Ela estava muito chateada com aquela situação. Vários médicos tentando resolver apenas com medicamentos, sem solução, né? Como eu disse antes, vários dentistas passaram sem trazer uma solução. Então, quando a gente consegue trazer a solução mesmo, não uma terapia que vai postergar um problema, não. Trouxemos a solução. Hoje ela é uma pessoa saudável. Sim. Claro que agora, né, falta a parte de tratamento dentário dela, mas a parte de saúde dela, a gente já alcançou o objetivo com certeza. Né? Então você falou que não fez um tratamento dentário, mas recuperou a saúde dela. Então você está, na verdade, você está falando que a odontologia não é só dente, né? Porque você não mexeu em dente, né? Você mexeu em momento nenhum. Momento né? nenhum, até chegar nessa etapa onde ela estava totalmente satisfeita com a saúde geral dela, em momento nenhum a gente teve que fazer ajuste dentário. Porque são ajustes que a gente quer fazer quando a gente tiver a posição perfeita dessa mandíbula, né, Diego? Então, sim, tudo que eu faço antes, né, você sabe muito bem, tudo que eu faço antes, eu estou fazendo um trabalho que provavelmente eu vou ter que mudar novamente. Então, o paciente está gastando 2 vezes. Né? Então, primeiro a gente se preocupa com o geral, para depois fazer um bom trabalho uma vez só, na posição correta, onde esse paciente não vai ficar dependendo de plaquinha oclusal, não vai ficar dependendo de muletas pro futuro da vida dele, né? Você vê hoje como que você avalia hoje uma necessidade, por exemplo, do médico trabalhar mais perto do dentista trabalhar mais perto do médico? Como é que é isso em Joinville? É só você que faz isso hoje? Como que é isso aí em Joinville? Aqui em Joinville, Diego, eu tenho muitos amigos médicos, né? E com o decorrer das redes sociais, que a gente vai postando um casinho aqui, um casinho ali, vai falando sobre um tema, vai fazendo uma live, como a gente está fazendo hoje, esses amigos, eles geralmente, em sequência, eles vêm, mandam uma mensagem dizendo que legal, finalmente achei um profissional da odontologia que eu posso encaminhar algum paciente, porque até então eu não sabia quem fazia isso. Então, aqui em Joinville, com certeza tem outros profissionais tratando DTM, mas fazendo a nossa filosofia de tratamento, eu acredito que hoje eu sou o único profissional aqui fazendo isso. Mas quanto à proximidade da odontologia com a medicina, eu vejo isso com uma importância muito grande, porém numa distância enorme, porque hoje o conhecimento dos próprios dentistas quanto ao poder que a odontologia tem de curar sintomas que os médicos estão precisando de algum dentista que cure, é muito pequeno. Então, quando você analisa que os próprios colegas dentistas, quando você fala do tratamento, eles falam, nossa, eles ficam encantados, sério, você está obtendo esses resultados? Poxa, que maravilha, eu tenho um paciente para te indicar, ou vamos fazer um caso juntos que eu tô precisando resolver um caso de um paciente que está num nível severo já de perda dentária por bruxismo, e eu tô com medo de reabilitar ele e tal. Então, existe muito essa situação entre nós. E quanto aos médicos, cara, um otorrino, com certeza ele quer ter na mão dele uma baita ferramenta como a solução. Ó, cara, eu não vou precisar te medicar com medicamento forte, eu não vou precisar te operar, porque eu acho que tem solução, e é a tua mordida. Só que isso a gente vê que ocorre hoje. Só que o que os dentistas fazem quando chega uma indicação dessa?
né? Eu falo por mim. Há 2, 3 anos atrás, chegava um paciente desse na minha clínica, dizendo que veio por indicação médica, né? Eu fazer o quê? Eu encaminhava para o meu orto, que é meu sócio lá na clínica. Falava para ele, ó, José, esse paciente precisa arrumar a mordida dele. Faz aí, né? Uhum. Tipo, se vira. E aí ele fazia da forma como ele aprendeu na ortodontia clássica, né? Tratar paciente, achar a chave de oclusão, encaixou os dentes, finalizou o caso e torce para esse paciente ter melhorado, né? Uhum. Sem um planejamento através de imagens, como a gente faz hoje, para ter certeza de posição, para ter diagnóstico correto. Então, eu vejo que a distância existe, mas não por causa de um ou por causa de outro, porque os próprios dentistas ainda não aplicam esse conhecimento que a gente pode mudar muito saúde geral de paciente, não depender apenas de encaixe dentário. Cara, muito bom. O que eu percebo é que essa é uma odontologia que, infelizmente, ainda é de exclusividade para poucos, né? Eu conheço um grupo de São Paulo que faz essa odontologia funcional, mas é um grupo muito fechado, né? E por isso que aqui em Curitiba a gente está montando aí essa sociedade para que isso se pulverize, né? Para a sociedade, né? Eu vejo assim, o que eu queria te perguntar agora, por exemplo, nós temos aí 58% das crianças com disfunções respiratórias. Nós temos 50% das pessoas, da população, que apresentam ronco, né? Só no Brasil são mais de 20 milhões de brasileiros com apneia. E tem um dado, cara, que é muito relevante, que é um dado da Associação Americana de Ortopedia, que eles falam que 80% das escolioses, lordoses ou cifoses não tem causa conhecida. Você acha que toda essa prevalência a odontologia pode ajudar? E qual que é a tua visão sobre isso, né? O que você tem lido, enfim? Então, Diego, esses dados eles não estão aí hoje, né? Eles estão aí há algum tempo vindo, né? Sim. E a gente está cada vez mais abrindo os olhos para enxergar esses dados de outra forma, porque eu acho que o conhecimento está aumentando, né? E como você diz, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? E então vai abrindo o horizonte para uma série de fatores que a gente começa a se dar conta. Então, esses dados que você tem hoje de respiração bucal, né, a gente gosta muito de conversar sobre esse assunto, é legal falar na live, porque, cara, a quantidade de pacientes que são diagnosticados com doença cardíaca, né? Ah, o cara morreu, infartou com 30 e poucos anos, com 40 anos. Tá, infartou. Ah, é genético. E a prevalência de respiradores bucais, nesses casos, ela também é enorme, né? E a gente sabe hoje que está tudo ligado. As doenças inflamatórias, elas estão muito ligadas à respiração bucal. E quem trata isso, né? Você vai levar seu filho adolescente, seu filho pequeno, você vai levar ele no médico para tratar a respiração bucal, né? Então, o dentista ele tem que estar preparado para isso. Então, esses índices que você relata, eles são índices que nunca estão associados a um dentista que poderia ter solucionado aquilo de alguma forma. E não solucionado nesse caso, né? Mas a gente entra como prevenção nesse caso, né? Então, eu acho que se a odontologia tivesse uma visão mais aberta para esse mundo que nós vivemos atualmente, da filosofia, de tratar o indivíduo como um todo, né, e não naquela teoriazinha básica que a gente aprendeu na faculdade, olhar o indivíduo como um todo, mas aquilo era só para não olhar o dentinho da cárie que você ia fazer, mas sim todos, né? Hoje, na minha cabeça, aquilo tem uma outra explicação, a frase de olhar o indivíduo como um todo, né? Então, a frase já existia,
Mas o treinamento que eles dão para alunos de faculdade, para alunos de especialização, é totalmente diferente. Né? Então, os profissionais não estão recebendo a orientação correta para olhar o indivíduo como um todo, na minha visão. Tá? Pelo menos o que eu vi, profissionais que eu convivo, profissionais que eu conheço, têm a mesma opinião quando a gente fala desse assunto. Né? Então, você poder, no seu consultório, tratar um paciente e prevenir doenças cardiovasculares, prevenir doenças respiratórias, prevenir tudo isso, a gente tem um mundo nas mãos para tratar, porque os pacientes estão aí, os números nos mostram que esses pacientes estão precisando, estão doentes, né? E não tem quem trate. Então, cabe a nós, sim, como a gente está fazendo agora, conversando abertamente, para quem quiser ouvir a gente falar, esse assunto que a gente tem como resolver. Mas basta a gente querer. Né? Então, eu acho que a associação que você tá envolvido aí, organizando, ela é super importante, né? Super importante. Hoje veio uma colega minha de Florianópolis conversar comigo sobre esse assunto e ela falou que ela está envolvida também agora no mundo de DTMs e tudo mais, e eu expliquei um pouco do que a gente faz para ela. E ela ficou encantada, ela falou, sabe o que eu sinto? Que os cursos que eu faço não me mostram esse caminho que você quer, que você está me falando. Parece que quem tem o conhecimento não quer passar. E quem está passando não passa esse conhecimento. Né? Então, foi a visão dela hoje para mim. E eu acho que é isso mesmo. A gente está com as ferramentas na mão, basta a gente falar sobre isso abertamente com outros. E aí, tá aqui, ó, quem mandou um abraço ali, ó, Dr. Pedro Rosa. Esse é o dentista que tem o mesmo pensamento que a gente, Diego. É um implantodontista que é espetacular e tem esse pensamento. E o Pedro começou a dar curso também há um tempo atrás, e é esse profissional que faz igual você, que quando dá o curso não se limita a dar a informação que já tem, o conhecimento que já tem. Então, o que eu acho é que falta mesmo a gente se apoiar e passar adiante, porque não é por falta de querer aprender que os dentistas não estão fazendo. Né? Então, a gente tem uma ferramenta na mão e a gente tem que conseguir externar isso para fazer isso valer a pena. Legal. E, por exemplo, existe um número, uma prevalência gigantesca aí de pacientes com rinite, de pacientes com enxaqueca, de pacientes com dores na cervical, com cervicalgia, dores nas costas, né? Impactando isso lá na frente, né? Com 40, na quarta, na quinta, na sexta década, às vezes num processo já de artrose, né? Crônica. E esse paciente, como que a gente pode avaliar esse paciente dentro de uma primeira consulta? Se percebe isso na tua anamnese? Como que você faz? Enfim, eu queria entender como é que o paciente que está te ouvindo e que não sabe que vai ser teu paciente, porque ele acha que esses sintomas não tem nada a ver com a odontologia, mas como é que você faz com esses pacientes? Como é que você consegue chegar nesses pacientes para realmente entregar essa odontologia que ajuda muito, que trata e que às vezes consegue até a cura total de várias doenças, né? Certo. Esse é um assunto interessante, né? Porque a postura do paciente é uma coisa que você começa a ter um olho clínico para isso. Né? A partir do momento que você começa a tratar os pacientes e através do protocolo fotográfico a gente começa a perceber a diferença das fotos que você tirou para as fotos que no início, para as fotos que você tira durante o tratamento e para as fotos que você tira no final. Né? Então, a questão de pacientes com dores cervicais, com dores de nuca, pescoço, trapézio, coluna, né? Vai virando um fator descendente, né? Que a gente chama, né? Então, gosto muito da analogia que você faz, da cabeça ser o pêndulo do corpo, né? Se nós temos a mandíbula fora de posição, a mandíbula que controla a cabeça, né? Então, se a cabeça está inclinada para um lado, consequentemente, estamos corrigindo com a postura de um ombro já,
E nisso a coluna também vai se adaptando. Então você vai tendo problemas futuros de postura, dores, né, cervicais, dores lombares, né? E além disso, né, paciente com bruxismo, com apertamento principalmente severo, né, ele tende a rotacionar a cabeça, né, Diego? Então quando a gente faz essa pressão de morder, a gente faz a gente gira o crânio para posterior, né? E comprime as vértebras C1 e C2 ali. E geralmente, uma coisa muito legal, que depois de ir estudando a fundo questão postural, a gente percebe que esse paciente que tem esse tipo de problema, claro, ele está relatando as dores, né, como consequência. Você vai perguntar, né, se você vê ele já meio inclinadinho, já na conversa, ele está prestando atenção em você, ele já está travando os dentes. Você começa a fazer essas perguntas de dores, ele vai relatar que tem, e você percebe que ele é um paciente que volta e meia ele está fazendo assim. Uhum. Né? Ele está tentando colocar no lugar a C1 ali, que dá uma girada tanto para a direita como para a esquerda, porque está sempre comprimida, ela está se adaptando. É igual a gente fala da nossa mandíbula, né? Ela se adapta a uma postura onde o encaixe dentário ficou mais confortável, e nem por isso, por estar confortável a mordida, o movimento que ela está fazendo não é um movimento patológico, né? Então, essas adaptações de postura que a gente tem, elas vão causando esses problemas a longo prazo, né? Então, esses pacientes com dores posturais são pacientes que, com um olho clínico mais aguçado, você só de conversar com ele indo até o consultório, você já percebe modo de sentar, inclinação na cabeça, conversando contigo, tudo isso você vai analisando numa primeira consulta, sem ao menos ter falado para ele que você pode curar ou resolver muito bem esse problema, né? E para confirmar esse diagnóstico, sempre com uma bateria de fotografias, né? Com um protocolo de fotografias de postura, fotografias intraorais também, para chegar no que pode estar causando, né? Porque esses fatores também eles podem ser ascendentes, né? Esse paciente pode ter uma escoliose, pode ter uma hiperlordose. Imagino que você pede também exames de imagem também. Sim, com certeza. O paciente, a partir do momento que o paciente se interessou pelo tratamento, quer fazer o tratamento, tudo começa com uma bateria de exames, tomografias, né? Faço um escaneamento intraoral também já desse paciente, que já me gera os modelos de estudo do paciente. Aí já montamos a mordida dele em articulador, e aí somando a mordida dele em articulador junto com as imagens da radiologia, junto com fotografias de postura e intraorais, a gente consegue entender. E a anamnese, claro, né, o histórico do paciente, a gente consegue montar um histórico bem completo desse paciente e falar para ele o que pode estar causando, né? Porque o primeiro diagnóstico é um diagnóstico que a gente está ali pensando no que pode ser. A partir do momento que temos todas as imagens, fotografias, mordida, a gente começa a entender o porquê das dores desse paciente. E aí a gente desenvolve o tratamento em cima disso. Que hoje, inclusive, conversei com um profissional, um dentista, amigo meu, que perguntou como é que fazia, se era igual a plaquinha que ele tinha de bruxismo lá e tal. E eu falei, não, cada caso é individual, né? A plaquinha não é tratamento, vamos deixar bem claro aqui no vídeo, né, Diego? Sim. Plaquinha não é tratamento. Então tem muita gente achando que plaquinha é tratamento, e não é, tá longe de ser. Plaquinha, às vezes, ela se transforma no grande vilão, né? Ela pode virar o incentivo. Tem aquelas plaquinhas de silicone, né? Esses dias eu recebi um paciente com uma plaquinha de silicone daquela, eu falei, esse é o chiclete mais longo que você mastigou na vida, né? E ele falou, cara, é verdade, com ele na boca me dá vontade de ficar apertando ele. E ele tinha hipertrofia de masseter, ele tinha todas
as consequências que traz, né, uma hiperatividade muscular, né? Então, Sim. pode falar. E pegando o gancho aqui da hiperatividade muscular, né, de toda essa desordem odontológica que impacta em sintomas, em bruxismo, né? Pegando o gancho aqui de uma colega, ela falou que na quarentena o bruxismo dela aumentou, né? E ela perguntando se a tensão causa o bruxismo, né? Tem alguma opinião para dar para ela? Tenho sim. Nos dias de hoje, né, a gente está sendo cobrado por tudo, né? E vou usar o exemplo que ela mesma está citando aí, então. A situação que nós estamos em quarentena hoje, ela está fazendo todo mundo ir à loucura, né? Porque é só notícia ruim, é, é só pensamentos negativos, né? É pouca esperança e muito problema, né? Que a gente pega na mídia, e tudo isso a gente vai carregando com a gente. E junta isso, às vezes a pessoa está ali prestes a perder o emprego, ou tem um negócio e está preocupado com as finanças do negócio. Então não estamos vivendo um momento onde está todo mundo sorrindo com a vida fácil, né? Então o que acontece? A gente está preocupado com isso e a gente acaba somatizando essas emoções negativas para dentro do nosso corpo. E essa somatização ela pode se dar de várias formas, né, Diego? Ela pode ser uma alergia cutânea, ela pode ser uma vontade descontrolada de comer doce, ela pode ser uma série de formas que você vai descontar no teu corpo. E quem está com uma desordem temporomandibular já não está em equilíbrio essa mordida. Então, é um foco, é um gatilho para que você desconte na tua mordida. Potencializa, né? Potencializa. E como que você desconta na mordida? Em forma de tensão muscular. Você vai fazer apertamento dos dentes ou você vai fazer bruxismo. Esse bruxismo pode ser de vigília, né? Um bruxismo que a gente faz acordado, e também pode ser o bruxismo noturno, que você faz sem perceber, mas você não está controlando, está arranjando os dentes. Geralmente então, esse tipo de bruxismo é o bruxismo que o parceiro, a parceira, né, que relata, né? Nossa, você está dormindo, estou ouvindo teus dentes estralando aí, né? Sim. Então, acho que o que deve ficar claro para a Neymira, aqui, que é nossa colega, e para todo mundo, é que o bruxismo ele é potencializado, ele é agravado, né, por um estresse emocional, né, por um desequilíbrio emocional, e a quarentena é um desses motivos, né? Um dos grandes. Mas também, em geral, sempre num quadro que já é desorganizado, né? Então a gente vê aí literatura falando que uma acidose respiratória, uma hipoxemia, né, uma falta de nutrição sanguínea no músculo, gera esse movimento, como a síndrome das pernas inquietas, por exemplo, né? Então gera esse movimento mandibular, ou de apertamento, né, ou de contratura, e muitas vezes até para conseguir ativar esse suprimento sanguíneo, né, nessa respiração que tem menor concentração de oxigênio, e no desencaixe, né, numa mordida errada, onde eu tenho mais hiperatividade desse músculo, eu preciso de mais nutrição sanguínea para esse músculo, né? Só que muito associado com, às vezes, uma respiração bucal, uma respiração mais, a gente chama de acidose respiratória, que na respiração bucal a gente tem um pH sanguíneo mais ácido, menos concentração de oxihemoglobina, né? E aí, às vezes, num desencaixe, né, numa mordida desorganizada, eu tenho uma maior exigência, né, desse músculo, né, que está em maior contração, e aí tem esse gatilho desse movimento, né, tentando aí suprir mais atividade sanguínea, e o estresse, ele acaba gerando isso mais também, né? Que o estresse, ele acaba gerando, por exemplo, uma maior atividade cerebral cognitiva, né? Ele acaba desencadeando, exigindo, né, uma maior atividade cognitiva cerebral, necessitando também mais dessa nutrição de sangue, né, desse fluxo sanguíneo. E o bruxismo é um gatilho, né, para que haja, né, um maior fluxo sanguíneo nessa atividade região local, cerebral. né? Assim como, por exemplo, a gente vê
né, um gatilho, por exemplo, a gente vê muito em criança, né? Criança respiradora bucal, chupa o dedo, faz bruxismo na tentativa de melhorar ali a função respiratória, né, ou o suprimento sanguíneo. Então, sim, imagino que para responder a Neymir, sim, a tensão do momento ela agrava, né, o bruxismo, por exemplo, que ela perguntou, mas em geral, né, agrava quando já existe um quadro desorganizado, né? Seja por uma desordem, uma alteração anatômica, de ossos ou músculos, né, ou de atividade muscular, seja por um desequilíbrio dentário. E a odontologia talvez, né, nessa área, a grande especialidade que pode ajudar a Neymir, por exemplo, né? Sim, Concorda, com Gobi? certeza. Concordo, assino embaixo. O fator mais importante, né? Você falou muitos termos técnicos, né? Desculpa. Não, acho perfeito. Acho perfeito que daí eu vou tendo uma aula junto aqui. Mas o fator mais importante, né, que a gente tem que entender é que se tivesse em equilíbrio já, né, não seria ali aonde se descontaria essa questão emocional, né? Um músculo que está com a sua tonicidade correta, raramente ele vai ser o ponto onde vai ser descontado essa emoção, né? Uhum. Tem muitos pacientes que conversam comigo que já tiveram uma situação de, por causa de estresse, travar as costas. Sim. A musculatura das costas está travada e, claro, esse paciente é um paciente que trava aqui também, né? São relatos que acabam vindo junto, né? Quando o paciente quer um tratamento. Então, essa musculatura das costas que trava é o mesmo mecanismo, né? Se esse cara está com uma postura errada, se esse cara está praticando pouco exercício, se é respirador bucal, que daí volta ao que você falou, que essa musculatura não está sendo bem oxigenada, né? Então, tudo isso interfere para quando tiver um desequilíbrio, e o desequilíbrio ele vem para todo mundo, né? Quando tiver um desequilíbrio emocional, quando tiver um desequilíbrio de imunidade, isso vai refletir em alguma parte do teu corpo. E se o teu corpo não está preparado para isso, vai refletir de uma forma mais drástica, né? Sim. Muito bom, cara. A gente já está falando quase 1 hora aqui, passa rápido, né? Nem parece, né? E Deixa eu ver o Pedro aqui, ó. Assimetria facial gigantesca em pacientes de 21, 23 anos. Tenho percebido muitos pacientes jovens na faixa de 21, 23 com assimetria facial gigantesca. Acontece bastante, Pedro. Acontece Percebo bastante. também. Inclusive, hoje eu peguei uma paciente que a queixa dela era assimetria facial e ela saiu daqui entendendo que ela veio para uma questão estética, mas no fundo uma assimetria facial ela mostra muita coisa por trás, né? E muita coisa no sentido funcional. Hoje a gente pega, como eu falei, 58% das crianças têm disfunções respiratórias, e essas disfunções respiratórias, na grande maioria das vezes, é por um hipo, um déficit de desenvolvimento do sistema da mastigação na fase infantil, né? Porque tem ossos que, para crescerem, dependem de estímulo, né? Outros ossos, como o fêmur, mandíbula, dependem do fator genético. E hoje, né, a gente percebe cada vez mais as crianças recebendo poucos hábitos para que esses ossos que dependem de estímulo para crescer consigam aí finalizar a sua etapa de crescimento, né? Então, e o sistema da mastigação, ele tem muitos ossos que dependem de estímulo para isso acontecer. Por isso que a gente faz campanha pré-natal, fala da importância da amamentação, que a amamentação não é só uma questão nutricional, uma questão funcional. Por isso que a gente entende como relaciona o sistema da mastigação, ele precisa desenvolver para que a gente tenha um sistema nasal bem desenvolvido, até porque a maxila, a continuidade da maxila é a lateral do nariz, então o desenvolvimento da mastigação está completamente relacionado com o desenvolvimento da respiração, né? E hoje, como as crianças não têm esses hábitos, né? Por uma série de questões, né?
a mulher saiu de casa, a vida moderna, a alimentação mudou, né? Nós temos muitos pacientes com disfunção respiratória e a consequência disso lá na frente, Pedro, é a mandíbula sofrer esse processo de migração, porque se a maxila não cresce, se esses ossos que dependem de hábitos não crescem, a mandíbula ela muda de posição, né? Ou ela fica para trás, quando a gente tem um retrognatismo, ou ela lateraliza, às vezes uma mordida cruzada, né? Cada vez o número de mordida cruzada está aumentando mais. E sim, isso impacta sim numa assimetria facial, e essa simetria facial, em geral, vai desencadear uma desordem, ou temporomandibular, ou muscular, ou periodontal. Alguém vai pagar a conta, ou numa alteração respiratória, e aí, como o Dr. Bob falou, né, essa cascata descendente aí de desorganização do corpo, né? Sem dúvida. Concordo. Eu acho que cada vez mais, tá, e isso é um problema muito sério, né? O Pedro também passa por isso, provavelmente no consultório dele, essas menininhas de 22, 21 anos, que estão terminando a fase de desenvolvimento, elas estão vindo muito cedo conversar com a gente sobre trabalhos estéticos que os dentistas começaram a desenvolver e vender muito, né? O acesso aos trabalhos estéticos ficaram muito rápido agora, de ter conhecimento, de técnica e tudo mais. Então, a procura por botox, a procura por bichectomia, tudo para tentar corrigir um defeito de assimetria que talvez se a gente tivesse acesso a esse paciente na fase de desenvolvimento dele, né, lá na pediatria, ela não teria essa queixa com 21, 22 anos sobre a estética dela, né? Sem dúvida. Então é uma preocupação muito grande que a gente tem de não cair nisso. A Neide perguntou aqui, Dr. Diego, se é fake ou é fato, que em épocas de fake news é uma boa essa. Se é fake ou é fato, o Botox para tratamento de bruxismo, né? Gostaria de falar que é fake bastante, né? E com certeza tem a sua utilidade, vai dar um resultado, porém não é tratamento, né? Deixar bem claro isso, né? Não, é uma alternativa para diminuir intensidade muscular, né? Porém não é isso que a gente quer, né? A gente quer o músculo funcionando da forma correta. Certo, Diego? Você tem alguma coisa a acrescentar aí? Sim, bom, sobre o Botox, ele tem o objetivo de eliminar o sintoma, né? A questão é que o Botox ele não atua na causa principal, por isso que, em geral, quem prescreve Botox para bruxismo ou para dor em masseter, ou às vezes até para hipertrofia, para tentar diminuir o estímulo, acaba também indicando junto, né, um dispositivo, uma placa, né? Mas isso, infelizmente, não é um tratamento que atua na causa, né? Inclusive, já existem alguma literatura já mostrando que você perder essa contração de músculos, você hiperativa outros grupos musculares, né? É questão do equilíbrio, né? Exato. Então, você aumenta aí desordens de outros grupos, podendo gerar sintomas em outras regiões, que aí acaba que até pela falta de conhecimento, e o paciente também é leigo, ele não consegue associar esses sintomas com a intervenção que foi feita, né? E então, enfim, o Botox, ele, né, no meu ponto de vista, ele não é um tratamento de primeira eleição, né? Eu não gosto, porque a gente gosta de fazer o diagnóstico e atuar na causa, né? E se aquele masseter, se aquele bruxismo, se o paciente está sentindo aquela dor naquele músculo, a gente precisa entender o que está gerando, o que está hiperestimulando esse músculo para, enfim, eliminar esse estímulo, né? E não simplesmente tentar aí neutralizar o músculo, porque o estímulo vai estar acontecendo, né? A causa, né? A origem. E depois, obviamente, o paciente volta a ter o sintoma e às vezes volta com um sintoma mais agudo ainda, né? Certo. Então isso é perigoso, eu acho bem perigoso isso, mas enfim, né? Existem
filosofias diferentes, né? E a gente tem que respeitar cada um, até porque a verdadeira ciência é a soma é um pouquinho de todo mundo, né? A soma de todo mundo. E, enfim, mas a nossa filosofia é realmente sempre tentar atuar na causa. Bom, a gente precisa terminar a live, porque o nosso tempo vai acabar. Vai encerrar. Eu queria realmente te agradecer, né? Eu espero, eu desejo profundamente que os médicos te procurem. Eu desejo profundamente que você consiga esse diálogo com o fisioterapeuta, com o médico, com outras terapias complementares, né? Até porque eles precisam ter a oportunidade de entender o protagonismo da odontologia, porque a oclusão funcional, o sistema dentário, é quem estabiliza, é quem orienta esse pêndulo da cabeça que você falou, né? Você falou que se a cabeça é o pêndulo do corpo, né? A mandíbula é o pêndulo da cabeça, né? E é o quadro odontológico, o sistema dentário que orienta, que estabiliza, que neutraliza as forças de excesso, né? E tudo isso, obviamente, traz equilíbrio para o corpo. Então, eu desejo profundamente que você consiga esse diálogo, que os médicos te procurem e que os pacientes também te procurem para que você consiga fazer o teu diagnóstico diferencial e, às vezes, o teu tratamento conseguir tratar, ou, às vezes, o teu diagnóstico diferencial falar, teu caso é para uma indicação médica, não é para uma indicação odontológica, né? Claro, mas como é importante esse check-up odontológico, né? Então, obrigado pela live. Se você quiser fazer alguma consideração final. Eu agradeço o convite. Fiquei lisonjeado quando você me comentou que queria fazer a live comigo. É um assunto que a gente está sempre junto, né? Conversando. E é um assunto que se nos deixar, a gente vai longe, né? Sim. E na verdade, toda vez que a gente discute, né, os casos de pacientes ou sobre o assunto, a gente cada vez aprende mais e dá mais vontade de conversar e aprender. Então, concordo contigo. Tem que ter mais contato com médicos, tem que abrir o leque para que a gente possa trazer para os pacientes cada vez mais o que a gente está fazendo com passos de formiguinha, mas que já é gratificante Sim. demais. E eu queria finalizar, porque eu tenho a obrigação de te chamar, porque hoje a gente tem uma prevalência de 65% das pessoas com alguma disfunção orofacial, né? E você em Joinville é uma referência hoje, né? Porque você tem essa capacidade de olhar esse paciente, fazer análise, fazer o diagnóstico, fazer o tratamento e, quando precisa, indicar para outros profissionais, né? Então, realmente é uma obrigação te chamar, porque em Joinville você é essa referência. E eu fiquei feliz e muito obrigado aí por ter participado. E espero que as pessoas que também participaram e que você consiga usar aí todo esse nosso conteúdo para alertar, para educar não só profissionais de saúde, como as pessoas também, né? Muito obrigado. Cara, eu agradeço suas palavras e fico muito feliz de, além da nossa amizade pessoal, essa amizade profissional que soma muito para mim. É uma gratidão enorme mesmo poder participar contigo de tudo isso que eu estou vivendo na odontologia e com certeza só tenho a agradecer você por ter aberto meus olhos para tudo isso. Imagina, cara, todo dia colocar um tijolinho, né? O corpo humano ele é muito complexo. Eu brinco que quando eu entender a complexidade do corpo humano, eu vou entender o que é Deus, né? Porque é uma complexidade infinita. E a gente, como profissional de saúde, tem que entender que nada é linear, né? Então, às vezes, a gente fica tudo jogando na culpa da emoção, tudo na culpa da genética, sendo que, né, a gente sabe que, por exemplo, um dado aqui, 70% das pessoas que tomam medicamento para hipertensão não precisariam tomar se controlassem a dieta e outras, né, atividades que inflamam o corpo. Então, você imagina o quanto a gente poderia realmente resgatar de equilíbrio, né? Então, isso é fundamental e a odontologia, não tenho dúvida, que é protagonista nesse processo, né? Assim como outras áreas da saúde também, que quando integradas conseguem entender o indivíduo como um todo, prevenir, educar e tratar. Com certeza. Muito obrigado. Concordo com tudo. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pessoal que participou aí, mandou perguntas, mandou uns coraçõezinhos ali do lado.
A gente vai acompanhando aí. Quem sabe a gente pega o jeito aí e começa a conversar com outros profissionais para manter essa vibe de comunicação nesse tempo de quarentena aí e poder trazer conhecimento, né? Tanto para pacientes como para outros profissionais. Valeu! É nossa missão conversar. Um abraço. Um abraço, cara.